Não funcionou como eu esperava, acho que eu... Mas quando eu ponho qualquer estresse aqui, ó, ela solta. Tá bem seguro. Galera, eu acho que funcionou. Fala pessoal, Alexandre aqui e sim, agora a gente tem uma impressora 3D. Então eu decidi fazer esse novo formato aqui no canal que é mais maker. Então eu fiz um softbox para ver se eu consigo melhorar um pouco a qualidade dos vídeos aqui no canal, totalmente feito com impressora 3D e um saco de lixo. Então bora pro vídeo. Então o primeiro passo foi ir para o Maya e começar a modelagem. Eu não usei nenhum tipo de ajuda, não recorri à internet, nem a nenhum tipo de tutorial, porque eu queria realmente me desafiar a fazer esse softbox sem consulta, para ver se eu ia conseguir fazer algo que funcionasse e que fosse satisfatório ao mesmo tempo. Eu já tenho uma certa experiência fazendo peças mecânicas, desenhando no AutoCAD para diversas aplicações, mas eu não sou um projetista, nunca fui. Então eu tentei puxar da minha memória do que eu sabia e me desafiar. Então foi um processo bem tranquilo assim, eu fui mesmo meio que fazendo no fluxo. E depois das peças feitas, eu só fui para o fatiador, o Orca Slicer. Eu já tenho um conhecimento com impressora 3D, eu já uso impressora 3D desde 2017, então eu já tenho uma boa noção do que fazer e o que não fazer. E eu não ia comprar uma impressora 3D nesse momento, e apareceu essa impressora, um excelente negócio, uma impressora de segunda mão em excelentes condições, quase que nova. Eu resolvi fazer esse investimento para ajudar aqui nos projetos, para eu ter mais liberdade nas coisas que eu posso criar. Pronto, peças impressas e agora está na hora do teste. Eu vou usar um tecido azul aqui para testar se a trava vai conseguir segurar ou vai ser suficiente para segurar o tecido num lugar esticado. Vou colocar o tecido aqui. Ó, parece que ficou bem fixa. Então vamos testar o encaixe das juntas e o parafuso. Deixa eu prender aqui. Espero que isso aqui funcione. Não funcionou como eu esperava. Eu acho que eu tenho um problema no parafuso. Que ele até prendeu, mas acho que o parafuso está muito curto. O parafuso ele tá muito curto. E eu tenho um problema do encaixe também. Eu acho que eu tenho que aumentar a pontinha que encaixa. Só preciso melhorar esse parafuso. Não sei se dá pra ver no vídeo. Ele quase não tem encaixe. Então acho que eu tenho que aumentar essa borda do encaixe dele e deixar o parafuso pouca coisa mais longo. Então vamos voltar pro Maya para fazer esse ajuste. Novo parafuso impresso. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que funcionou, hein? Ele não ficou perfeito. Eu acho que eu vou ajustar mais uma vez. Eu ainda tenho que deixar... Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas eu acho que eu tenho que deixar essa trava um pouco mais pra fora. Porque ela tá travando. Mas quando eu ponho qualquer estresse aqui, ó, ela solta. Então eu vou voltar pro Maya e ajustar. Mais um parafuso impresso. Dessa vez eu abri bastante a trava. Vamos ver se vai dar certo. Agora acho que deu bom, hein? Não tá bem forte. Tô fazendo bastante força. Com bastante força ele sai, mas aparentemente tá bem seguro. Deixa eu até abrir um pouquinho ela aqui depois de colocada. Galera, eu acho que funcionou. Então, pessoal, como que eu pensei no funcionamento dessas peças? Eu pensei em um sistema que usasse menos peças possíveis. Então, eu basicamente peguei um retângulo, tirei uma canaleta dele, que é essa daqui. Eu dupliquei esse retângulo, tirei essa canaleta. Aí eu peguei esse perfilzinho aqui da canaleta e tirei daqui desse cara, que esse aqui vai ser a peça fêmea e essa aqui vai ser a peça macho, né? Que essa vai encaixar nessa. E aí eu deixei essa aqui ligeiramente menor que o buraco, porque eu considerei o tecido que vai entrar aqui. Então, para dar pressão, eu deixei essa aqui minimamente menor para quando eu colocar aqui e apertar, ela travar. Então, só de colocar e apertar, ó, eu já não consigo tirar direito. Eu preciso usar alguma coisa para conseguir remover ela aqui. Então, e ainda mais quando eu tenho o tecido ajuda a travar melhor, porque ele vai preencher essa lacuna de espaço que ficou aqui. Essa folga não vai ter mais. E para fazer a junção delas, eu pensei em um sistema que, de um lado, essa aleta aqui é embaixo,
e do outro ela é no meio, porque aí eu consigo com uma peça só ir adicionando mais peças aqui, simplesmente virando o sentido dela. Então essa daqui que está no meio vai encaixar com a que está embaixo, e aí a que está embaixo aqui vai encaixar com a que está mais alta do lado de lá, e assim por diante. Então eu só preciso de um modelo de peça dessa e um modelo de peça dessa para cada conjuntinho. E para travar, eu fiz um sistema de trava ao invés de parafuso. Essa aqui é só uma trava por pressão. Como eu tenho essa parte do meio aqui vazada, para colocar no buraco aqui, eu posso apertar, que ele vai ficar menor o diâmetro, aí eu consigo empurrar aqui. E aí quando ela está do outro lado, eu posso simplesmente pegar algum objeto aqui e abrir um pouquinho, que ela vai fixar na trava. Então eu imprimi um conjunto completo para fazer um quadrado, porque eu quero testar e validar certinho antes de começar a imprimir as peças finais. Então eu vou montar aqui os outros braços. Então, pessoal, eu estiquei aqui um papel toalha, e esticar o tecido ou o papel toalha já deu bastante firmeza. E para que eu preciso disso? Porque quando eu tô gravando os vídeos, a câmera fica variando muito o zoom e fica com uma qualidade meia ruim, porque falta luz. Mas quando eu coloco luz, a qualidade da minha imagem melhora, mas eu gero essas sombras, porque eu tô tendo uma luz direta, né? Tô usando o celular aqui. Eu tenho uma luz direta e ela ocasiona essas sombras aqui, muito duras. Um mini softbox aqui na frente da minha luz pra gente ver a diferença aqui na sombra. O objeto ele continua iluminado, mas a sombra tá bem menos dura, né? Tá bem mais difusa. Então isso que eu não tô usando o material apropriado pro softbox, eu poderia ter colocado mais uma folha aqui de papel toalha para ele difundir mais, né? Então é para isso que eu preciso desse cara aqui, para melhorar a qualidade dos vídeos do YouTube. Então quando eu tiver o softbox pronto, eu volto aqui para mostrar. 2000 anos depois. Pessoal, voltei depois de algum tempo, imprimi as peças em tamanho real. E o que eu estou usando aqui como tecido, né, como o difusor do meu softbox? Isso aqui é um saco de lixo. Então eu tinha aqui em casa um saco de lixo grande, leitoso assim, né, meio translúcido. Então eu coloquei aqui em cima e recortei, e ele está servindo muito bem, tive um resultado muito bom com isso. E eu também consigo diminuir o softbox só tirando segmentos dele, ou se eu quiser deixar maior eu adiciono mais segmentos. Ele não ficou tão firme quanto eu gostaria, mas para o que eu preciso eu acho que vai servir bem, eu acho que ele não vai quebrar fácil. Então pessoal, eu vou mostrar como que fica com a minha luz lateral aqui. Primeiro eu vou ligar a luz sem o softbox na... A qualidade da imagem dá uma melhorada com mais luz, e mais eu gero essa sombra aqui, né? Então agora eu vou botar o softbox na frente pra gente ver o resultado. Então pessoal, com a luz ligada e o softbox na frente, eu consigo deixar bem difusa essa sombra que o objeto gera. E vai servir bem pro meu propósito, né? Que é melhorar um pouquinho a qualidade dos vídeos para vocês. Então é isso, pessoal. Me digam aí nos comentários se vocês querem ver mais vídeos desses, mais makers, né? Eu fazendo algumas coisas. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! Eu acho que vai dar certo.